Aboru aboieu. Dando sequência nos vídeos sobre rezas, né? Vamos falar um pouco só, porque é um assunto que dá para ficar horas falando, né? Mas vamos falar um pouco apenas sobre as rezas conhecidas como ofós. Né? Os ofós, tá, são rezas sim, né? Para que se determine algo, para que algo aconteça o mais rápido, o mais breve possível. Tá? Então já são palavras mais intensas, palavras mais agressivas, né? Diferente das outras classificações de reza. Tá? Uma coisa importante que nós temos que entender sobre o ofó, tá? Que ele, o que é garantido quando se recita um ofó, e também como quando você usa um afoxé, ou seja um oluborum, tá? Aí já mais para sacerdotes, é que você triplica a força da sua palavra. Isso é fato, tá? Você triplica. Agora, a funcionabilidade disso vai depender de um ori para outro. Porque não existe só um ritual, né? Agora falando especificamente do ofó. Então não existe um ofó que vai fazer algo acontecer garantido. Porque a espiritualidade, como a magia, não são ciências exatas. Tá? São ciências ocultas, mas não exatas. Então isso é uma coisa boa a falar. Quando eu aprendi isso no passado, né, com o meu Luô, ele foi me explicando aos poucos. Então, assim, era uma coisa muito nova, tá? Bastante tempo atrás. E eu comecei a perceber, tanto utilizando, praticando, quanto estudando, que o ofó ele triplica o poder da palavra, né? E geralmente os ofós eles são usados nos ojubós, nos assentamentos, são usados tanto no preparo quanto no uso de magias. Existe, por exemplo, o banho de Oxê de sabão, que você recita um ofó antes de tomar esse banho. Né? Por exemplo, o uso do afoxé, tá? Que é uma magia usada também para o poder da palavra. Todo o afoxé se recita um ofó. Correto? Então o ofó e o afoxé eles estão agregados. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? De um ofó. Então, Axé Orixá Lenumi, Axé Orixá Lenumi, Bobô Rum Motiu Inikiru Imoleu Baú, Axé Orixá Lenumi. Qual a tradução desse ofó? Tá? Nesse ofó, eu estou invocando força do orixá na minha boca. Todas as minhas palavras são entendidas e sentidas pelos 400 espíritos reais, né? Força do orixá na minha boca. Então isso é uma referência aos irumolés, os espíritos reais, tá? Então ali eu estou falando palavras que abrem portais, tá? Com carimbo, com aceitação da espiritualidade, dos irumolés, para que as minhas palavras elas sejam espiritualmente carimbadas, aceitas, legitimadas. É bem complicado esse assunto, eu estou procurando ser o mais objetivo possível. E a partir dali, que você triplicou a força da sua palavra, você vai falar na sua língua nativa, no caso português. Tá? E, inclusive, esse ofó nós passamos numa receita de afoxé, né? Feita com elementos, obi, orobu, atarê e tal. Tá lá na nossa página do Facebook. É um ofó usado para um afoxé, para um tipo de afoxé. Porque também afoxé, nós temos várias classificações. Nós temos afoxés feitos no chifre, nós temos afoxés feitos com elementos que se sopram.
Existem afoxés feitos em bere, incisões na boca. Existem afoxés que você engole e depois você pronuncia, tá? Então afoxés existem várias classificações, como o luborrum também, que daí já são outros assuntos. Mas que estão agregados, porque você veja, o ofó e o afoxé, tá? O ofó são rezas, afoxé é magia, eles estão agregados. Quando você pega um afoxé de chifre, encosta a língua para usar, você fala um ofó antes, para você despertar aquele afoxé. Então assim, ao mesmo tempo que é muito complicado, também é simples a lógica. A questão é que demora anos para nós cada vez mais irmos aprendendo, né? E ninguém nunca vai aprender tudo, ninguém nunca vai compreender tudo 100%. Isso é utopia. Existem os que têm mais entendimentos, que têm menos, tá? Então, por exemplo, um outro ofó que nós usamos também no uso do atarê, que é um outro tipo de afoxé de atarê, por exemplo, né? Atarê makbaorosi enielenu, que você diz que o atarê, ele deixa a sua boca como um veneno, e que tudo que sai da sua boca tem axé. Então, o que acontece? O veneno que a tradução diz significa o quê? O veneno é a simbologia do axé, do poder da palavra, tá? E esses atarês são engolidos, são soprados com gin, né? Então, nós temos várias classificações, né, de afoxés aí, tá? E o ofó nada mais é do que o que foi explicado, tá? O poder da palavra, que triplica a força da sua palavra, tá? Isso é fato. Agora, há um ano atrás nós fizemos um vídeo, o título é, quem quiser assistir, mais ou menos um ano atrás, os resultados dependem de um conjunto de fatores. Por que isso aí? E por que eu estou num vídeo falando sobre o ofó, eu estou citando isso? Porque o ofó é um encantamento também, não deixa de ser um encantamento. E se tratando disso, uma pessoa que está, né, com a espiritualidade positiva, então o ori dela está positivo, ela está cuidando do seu orixá ori no mínimo, ela cuida de Exu, ela cuida das Oxorongás, de Egungun da ancestralidade, cuida, se precisar cuidar de entidades, de mestres espirituais, de tudo que agrega a espiritualidade dela. Então ela está irê, ela está positiva, tá? Quando ela usa um ofó, então veja, para ela o resultado vai ser muitas vezes muito mais rápido, até instantâneo. O mesmo ofó dito por uma outra pessoa que não esteja dessa mesma forma, que a espiritualidade dela não esteja positiva, não que não funcione, mas aquilo pode demorar muito ou pode somente funcionar depois que ela fizer um outro ritual, por exemplo, um exemplo aqui, porque tudo depende também do jogo, de Ifá, mas eu estou dando exemplos que são reais. Então muitas vezes aquele ofó, aquela palavra ela vai no astral e fica bloqueado. E automaticamente quando ela cuida do ori dela, aquele ofó é liberado e funciona. Então isso existe. Por isso que a espiritualidade, os resultados, tanto de ebó quanto de magia, tudo que envolve a espiritualidade, não é um ritual isolado, é tudo um conjunto de fatores, né? Porque se fosse assim, eu vou fazer um ebó, uma receita de bolo, para uma coisa que eu queira. Então eu vou fazer um mega ebó com não sei quantos pratos tal. Tá bom, mas só que se eu não estou cuidando do meu orixá ori, eu não cuido de Exu. Ou muitas vezes eu fico, a pessoa, né? Eu não, a pessoa fica se lamentando no vento, porque a fé, o vento, ele escuta. Isso não é uma conversa infantil, isso é uma realidade espiritual, né? Os espíritos estão no astral, eles escutam. Então a pessoa fica se lamentando, a pessoa fica entrando em fofoca,
é uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa maldosa que gosta de ficar vendo o mal dos outros. A energia dela não é a mesma de quem está irê, de quem está positivo, de quem cuida da espiritualidade, de que tem outro tipo de comportamento. Portanto, os resultados não são o mesmo. Porém, aquela receita serve para qualquer um. Olha só como é complexo. É simples de entender a matemática espiritual, ao mesmo tempo é complexa. E também, ao mesmo tempo, não existe um ser humano na face da Terra que domine tudo isso. Todos nós somos aprendizes, não existe um ser humano que conheça. Existem sacerdotes que conhecem muito mais, outros menos, tá? Mas o mistério espiritual é um aprendizado constante, ininterrupto, né? Você nunca para, tá? Então, nós falamos aqui de um assunto, mas veja, acaba sempre puxando outros, tá? Então, por exemplo, existem ofós que o sacerdote faz num ritual de bori para a cabeça, para despertar o seu eledá, a sua essência, o seu ori eledá, né? O seu ori inu, que é o seu subconsciente, o seu iponri. Então, existem ofós para tudo, tá? Então, dentro das classificações de reza, o ofó geralmente ele é usado nas finalizações dos rituais, para se determinar algo, né? E antes nós entramos com os ibás ou mojubas, que são saudações mais universais, né? Depois entramos com oriquins, como eu disse no outro vídeo, oriqui, ele exalta os poderes, as qualidades. É uma exaltação aos poderes de determinado orixá. O Issurê foi falado no último vídeo. Nós invocamos bênçãos. Tá? E tem várias outras classificações. Tem os iurês também, para a questão de sorte. Né? E quando você chega no ofó, você tem ofó para tudo, para qualquer caminho. Tá? Você também tem ofó aurê, ofó ixegunotá, ofó iferã. Né? Você tem ofó para vários caminhos aí. Tá? Então, o ofó ele é um tipo de reza muito objetiva para determinar algo e que esse algo se aconteça o mais breve possível. Ah, Shell,